E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Cortina Preta. E fazendo um paralelo com o último vídeo onde eu falei sobre a expectativa de um filme, agora a expectativa é sobre pessoas. E vai parecer, em vários momentos, que o pessoal vai olhar pra esse vídeo e vai pensar: poxa, lá vem o cagador de regra, o cara que acha que a opinião dele vale pra caramba. E não. Na realidade, apenas eu faço contrapontos e eu comecei a filosofar sobre a vida porque, como vocês devem ter visto lá nos meus primeiros vídeos, né, eu cheguei próximo aos 40 e aí eu vi que eu não obtive nem a metade do sucesso que eu esperava ter. Porque, obviamente, quando eu me imaginava lá com 14, 15, 18 anos, 20 anos, eu imaginava que com 38 eu estaria apartamento ou casa quitada, talvez já comprando alguma coisa para tornar o aluguel para alguém, e com um carro, não digo do ano, mas um carro que atendesse mais a minha expectativa de agora. E no fim isso não ocorreu. Tá? Eu tive que vender meu carro para pagar um curso, do qual esse curso me tornou um profissional num setor. E esse setor também estou enfrentando agora a segunda crise e tem a ver com questão política. E aí, obviamente, nesse canal eu não vou entrar muito nessa esfera. Alguns já vão deduzir milhões de coisas, que não vem ao caso citar nesse canal aqui, deixa pro outro. E que sim, eu peguei uma crise, a outra foi pelo evento de ordem sanitária mundial. E agora o evento é a política, quando alterou, ela acertou em cheio e interferiu diretamente na minha profissão. Então, deixa isso no ar. Mas aí sobre as frustrações, porque quando chegou a minha hora de começar a pagar por um imóvel ou de comprar um carro, tudo inflacionou muito. No mundo, na verdade, né? Então, assim, a geração Millennium, a geração nascida entre os anos 80 até 95, é a geração que mais enfrentou agora a dureza de as coisas terem ficado muito mais caras. Antigamente bastava tu trabalhar e tu pagava tudo da ordem da casa, como a gente diria, fazia o rancho, ou alguns falam em outra região aí do país, fazer a xepa, né? Fazer as compras do mês. Aí tu pagava as contas, tu ainda tinha uma grana para de vez em quando sair, pelo menos uma ou duas vezes no mês. E com o que sobrava, ou às vezes a primeira coisa que tu fazia era fazia as compras da casa e pagava as contas, reservava o dinheiro para pagar o investimento em imóvel ou o teu veículo, e com o que sobrava tu te divertia, né? E às vezes até passeava. E com o passar do tempo a gente viu uma coisa chamada inflação comendo tudo da gente. Então nós tínhamos uma expectativa quanto a conquistar as coisas e ela foi sendo frustrada porque o dinheiro, o teu salário, no caso, quando ele sobe, ele já não alcança o tanto do volume do que o preço das coisas subiram durante um ano ou dois. Então quando tu recebe o aumento da empresa, muito do que tu recebe é para compensar, aliás, é na tentativa frustrada de compensar o valor do que os produtos já subiram de preço na tabela. Então o que ocorreu? Na minha vez, lá com os meus quase 30 anos, na minha vez de tentar comprar um imóvel, com tudo que eu tinha enfrentado na vida, com perdas, com a falta do que ganhar, na verdade, o que não entrou no caixa. E eu, em um bom tempo, tendo que contribuir na casa da minha mãe, ou seja, eu era, de uma maneira indireta, eu era obrigado a contribuir. Éramos só eu e ela. Então não tinha opção. Eu contribuía ou a casa despencava, e os dois assalariados. Cada um ganhando o quê? Praticamente um salário mínimo na época. Eu fui dar um salto de melhorar isso depois dos 30. Então, óbvio, a vida não sorriu para mim, assim como muitos dos que estão aqui, talvez enfrentam essa frustração de ganhar 1 ou 2 salários, alguns 3, e ver com que o dinheiro não alcança as coisas. E isso frustra. É breve. Tá vendo esse botão aqui? Clica nele agora e te inscreve no canal. Deixa um like também, obviamente. Comenta alguma coisa do que tu tá achando a respeito do vídeo ou lá no final dele. E, obviamente, compartilha com alguém que tu entende que vai apreciar esse conteúdo. E aí, agora traçando um paralelo aí, vamos dizer que pouco mais aí de 3 minutos, só para dar o contexto. As pessoas têm expectativas quanto a um casamento, às vezes, muito alto. E por que eu falo isso? Eu li uns vídeos, inclusive, de um humorista, acho que é Rafael Cunningham, uma coisa assim. Me perdoem se eu estiver errado. Ou Ganan. Não vou recordar agora. É um cara que usa boné e tem o cabelo ligeiramente cacheado, fica uns tufos aqui. O cara é engraçado. Mas ele é mais engraçado porque ele faz esse humor do inesperado. Então ele leva pessoas pra cima do palco e ele faz perguntas que pega a pessoa no contrapé. Isso gera uns gatilhos que é de muito bom tom. Né? Então... Enfim, e aí eu vejo a mulherada nesses vídeos aí reclamando muito de homem.
e reclamando que homem não chega hoje em dia, mas aí é devido a um monte de questões de feminismo, que o pessoal impôs que o homem não pode mais cortejar, ou porque o homem assedia, né? E aí qualquer maneira, qualquer forma hoje se tornou assédio, basta a mulher se sentir incomodada pelo que o cara falou, se torna assédio, quando às vezes o cara ele não soube usar as palavras. E aí vem uma questão que é, a habilidade de comunicação, ela é a coisa mais fundamental que o ser humano precisa desenvolver. E o problema é, no Brasil isso é pouco desenvolvido e fora daqui também tá. Mas eu vejo que aqui às vezes existe um erro de comunicação por não usar a palavra certa, ou não saber elaborar a frase certa, do jeito certo. E aí isso gera incômodo. Mas lá fora não pensem em vocês, tá? Eu tive a oportunidade de viajar para a Itália agora em 2022 e eu vi que italianos são péssimos de comunicação. E por isso que eles enfrentam tanto problema nas competições onde eles participam e na própria vida deles. Eles são um povo hoje muito esculhambado na hora de trocar informações. Eles não param para prestar atenção no que é falado, eles não sabem usar às vezes o vocabulário do jeito correto. Vou falar real para vocês, a ignorância ela reina no planeta Terra, tá? Ela reina no mundo, as pessoas é que não se deram conta. A grande maioria das pessoas é péssima em comunicação, péssima em oratória e péssima em parar para interpretar o que o outro falou. E aí saem umas coisas deturpadas e inclusive por isso que a gente tem a cultura do cancelamento. Às vezes se tira a coisa de contexto, porque daí se pega o corte. E aí falando da expectativa das mulheres de novo, elas depositam nos homens hoje as frustrações do que elas viram dar errado na família delas e do que elas veem dar errado em uma ou duas ou três tentativas delas quanto a tentar um relacionamento. E aí assim, da mesma maneira como hoje, e agora vem a parte do meia-culpa dos homens, né? Da mesma maneira como o homem foi muito cafajeste durante muito tempo, das gerações anteriores e das presentes no atual momento, a mulher aprendeu com o homem a também ser cachorra, safada, canalha, enfim. Ela aprendeu com o homem a como ter essa desenvoltura do, então tá. Então é assim que tu joga o jogo? Beleza, eu vou jogar também. E aí, óbvio, hoje os caras se queixam, que tá difícil arrumar mulher e tudo, mas é muita construção do que ambos os lados ensinaram um ao outro. Por exemplo, a mulher chegou a um ponto onde ela viu que se dedicar à família, grande parte delas pensa isso, não vale tanto a pena assim, e que talvez ela tenha que se dedicar para si. E aí elas começaram a ficar muito narcisistas. E aí o homem hoje, vendo a mulher narcisista, e com essa questão de lei, onde ela sobrepõe o homem em todas as esferas, ficou perigoso para o homem hoje chegar nelas. E aí também, como eles tentam não ter um relacionamento onde eles se vinculam à pessoa, se atrela e se cria família e se desenvolve isso, o jogo ficou esquisito hoje. O cara tem medo de qualquer ação. E de também ser banalizado no que vai fazer, ou enfim, a maneira com que vai chegar e o como vai desenvolver isso depois que tentar construir um relacionamento. Então, dos dois lados ficou complicado. E aí se tem uma expectativa também de que hoje o homem, devido à tecnologia e o que a gente vê, por exemplo, o Rodrigo Hilbert, a régua, ela foi muito aumentada por uma... Como é que o pessoal chama? É Rodrigo Hilbertização. Porque daí chega um cara que é ator, que tem o que elas chamam de um estereótipo bacana. Né? Para algumas não, mas para uma grande parcela mundial, aliás, para uma grande parcela de latino-americanas, né? Ele atende à expectativa de um cara bonito, belo. Aí vai lá e o cara faz a casa de boneca da filha. Caça o animal, vamos dizer assim, e preda o animal. Não vou falar os outros termos para não dar problema aqui de ban do canal. Aí vai lá, prepara a comida. O cara vai lá, se bobear, faz uma cozinha de barro. E coloca lá a chapa de metal e faz um fogão a lenha. Ou seja, o pessoal cria, as mulheres de hoje, criam uma expectativa de que o homem ele tem que fazer malabarismo para ser homem. E que ele tem que fazer um malabarismo dentro da casa para ele ter a competência de um homem. Então, o Rodrigo Hilbert, vamos dizer assim, que de uma certa maneira, indiretamente, ele prejudicou. E se pegarem só esse corte aqui, eu tô lascado. Mas, cara, eu já vim pra cá sabendo que a probabilidade de eu ser cancelado mesmo antes de eu ter alguma relevância, se é que um dia eu vou ter, é grande. Porque eu vou falar coisas que são minha opinião. E que são um jeito de eu filosofar e trazer pra vocês uma maneira de pensar diferente. E que aqui não tem lado político, tá? É apenas o que eu vi da vida. E que talvez muitas pessoas aí do outro lado também vão ver da vida. Porque eu tenho fé, mas eu não tenho religião. Não bem definida. Eu creio que a gente não vem pro planeta uma única vez só encarnado.
falando de reencarnação, vão dizer que eu sou espírita. Quando na verdade eu não vejo nada, não falo com ninguém, a não ser com a câmera, não enxergo nada, não psicografo, não tenho mediunidade nenhuma assim desenvolvida. E como carne pra caramba. E sei que, moralmente, falando de elevação espiritual, ter cadáveres em cima da mesa não é legal. Em compensação, eu não sou contra comer carne. Porque eu sei que é um problema alimentar mundial. Como é que nós vamos conseguir ter proteína para todo mundo se não comer carne? Aí vem o pessoal e diz, através de vegetais. Mas aí tu tem que inserir para dentro do teu corpo uma panelada de vegetais para ter isso aqui de proteína. Então, assim, complexo, tá? E por uma questão alimentar no mundo, se tu é vegano, deixa o veganismo pra ti. Não fica tentando pregar isso, que comer carne é errado. Porque é o seguinte, cara, não tem como alimentar todas as pessoas no mundo. E, por exemplo, muita gente que passa fome no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, se tu der um pedaço de carne, tu sacia logo. Tu coloca logo nutrientes na pessoa que logo vão deixar ela com bem-estar. Então não adianta a gente bater na tecla de que nós temos que acabar com a questão de consumir produto animal. Enquanto a gente não descobrir lá aquilo que o Chico Xavier mencionou, que é a alga lá no fundo do mar, que vai substituir a carne, enquanto a gente não alcançar esse nível de conhecimento, a gente precisa de carne. Ou precisa comer inseto. Tá? Até porque já é comprovado que insetos têm uma quantidade de proteína maior, né, em questão de concentração daquele corpo deles, daquele exoesqueleto, do que um animal com um pedaço de carne, né? Um mamífero, por exemplo. Mas enfim, falando de expectativas aí novamente de casais, talvez daqui a pouco eu vou numas linhas muito doidas e volto, né? Traço paralelos muito distantes e acabo retornando. Mas para resumir para vocês agora ao final do vídeo, as pessoas criaram com o tempo expectativas muito altas uns com os outros. A mulher tem uma expectativa de que o homem tem que ser príncipe, tem que ser lindo, tem que entender de mecânica automotiva, tem que entender de elétrica predial, tem que não só saber trocar a resistência do chuveiro, como saber instalar ele, tem que entender de pintura, de manutenção. E se tu for perguntar pra ela se ela sabe às vezes lavar uma louça, ela não sabe. Ou se ela sabe fazer um ovo frito. Da mesma maneira, no contraponto disso, o homem que é uma mulher completamente, a unha gigantesca, unha desse tamanho, com mega hair, com cílios postiços, que eu acho terrível mulher usar isso todo dia. Sinceramente, tá, mulheres? Cílios postiços deu já, tá feio. Passou. Unha muito grande, passou, é feio. Isso te deixa mais com cara de mulher de cabaré do que com uma mulher de presa. Tá? E desculpa se isso vai ofender as pessoas, mas é o que eu penso. E quando tu fala com pessoas assim de alto garbo, elas vão te dizer a mesma coisa. Mulher usando cílios postiços e unha gigantesca sempre é ridículo. Não pega bem. Isso é pra quem tem uma origem muito humilde, quem tem uma pobreza de espírito muito grande na alma. E ela precisa disso o tempo inteiro, tá? Eu sei, isso vai ser polêmico. A gente vai detestar. Mas, cara, é só uma questão de opinião. Se tu não concorda, aí pode me xingar, não tem problema. Eu vou ler isso aí e vou passar batido. Até porque eu sei que tem gente que vem e xinga no vídeo. E às vezes o cara tá dando risada, o cara nem tá brabo. Ele tá ali do outro lado dando risada. Olha só que patife esse maluco. Então é isso. E o problema é as pessoas criaram na cabecinha delas um conto de fadas sobre casamento e sobre pessoas. E, cara, com o tempo a gente vai criando maturidade, vai passando a vida, a gente vai vendo que às vezes a gente deposita uma régua, uma confiança, mas a régua ela fica muito alta quanto ao que se espera do outro. E aí uma tecla que eu sempre vou bater aqui. Às vezes o que tu espera do outro é o que falta em ti. É o que falta dentro da tua pessoa. Então não adianta tu achar... Eu tenho um timer aqui, gente, pra saber que hora que eu tenho que acabar. Mas às vezes a gente quer colocar essa régua muito alta de que, poxa, fulano de tal tem que fazer muito por mim. E isso às vezes é na empresa, expectativa quanto aos teus colegas, com a tua esposa em casa, ou a tua esposa contigo, ou a expectativa que vocês têm quanto aos filhos, que eles são obrigados a nascer e ser o novo Albert Einstein, revolucionar o mundo e trazer uma novidade. E cara, não é assim que a vida funciona. Às vezes, o tempo é que vai mostrar o valor das pessoas. E às vezes tu não tem a paciência de esperar aquele tempo. Às vezes não é em um ano que a coisa vai funcionar. Às vezes leva 2, 3, 5, 10, 15. Não tem lá a história do Ford? O pai da mecânica atual, aliás, das fábricas de automóveis atuais. O Henry Ford, ele foi fazer, acho que a primeira empresa dele com 40 anos quase. Cara, o cara levou 4 décadas
para ter conhecimento, expertise, ter a vivência, para chegar a uma altura da vida dele e ele poder dizer, beleza, agora eu acho que eu tenho conhecimento para fazer uma fábrica. E não foi na primeira tentativa, talvez, que ele deu certo. Talvez quantos fracassos ele teve antes. E aí as pessoas às vezes acham que o casamento, em 1 ano ou 2, tu tem que já conseguir fazer tudo, inclusive uma viagem para fora do país. Quando às vezes, na real, a construção do que vai dar certo dali a 5 anos depende do que tu tá fazendo agora para 6 meses, 1 ano para frente. Então vamos aprender a ter menos expectativa das coisas e entender que tudo leva tempo para maturar. Um vinho não fica pronto de uma hora para outra. O detergente que tu espirra aí na tua esponja, ele não fica pronto de uma hora para outra. Por que a vida ela tem que ser feita em dias, horas ou meses?